Tarde Saúde, com Dr. Levi Jales. Oferecimento, faça a melhor escolha. Viver o seu plano de saúde. Eita maravilha, quarta-feira a gente fica naquela expectativa, né, pessoal? O doutor Levi já está aqui, geralmente o doutor Levi traz um convidado para conversar com a gente. Dessa vez, o doutor José Eduardo Coach está aqui com a gente, é otorrinolaringologista, né? O tema de hoje é um tema muito importante, né, doutor Levi, que é a rinite alérgica, né? Muitas pessoas, infelizmente, são acometidas desse problema, né? É verdade, Miguel. Boa tarde a todos. Sabe aquele momento de congestão nasal, espirrando, não é? Tosse. Aquele desconforto que aparece, inclusive, com muita frequência. A gente vê muitas pessoas, né, queixando-se de dor na face facial, congestão nasal, e é a rinite alérgica. Vamos entrevistar o nosso colega hoje, uma das maiores autoridades no assunto, doutor Dolce. Vamos direto para São Paulo, que ele está aqui com a gente, né, doutor José Eduardo Dolce. Primeiramente, muito obrigado por estar disponibilizando o seu tempo, doutor. E é importante tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar participando do programa, doutor. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado, doutor Levi, um grande amigo, aos seus ouvintes. Realmente o tema é um tema apaixonante, porque se a gente for considerar cidades grandes, e eu considero Natal como uma dessas, São Paulo, as grandes metrópoles do mundo, no mínimo 30% da população dessas cidades são portadoras de rinite alérgica, cujos principais sintomas são o nariz entupido, crise de espirro, coceira no nariz, coceira nos olhos, e muitas vezes essas pessoas acabam tendo também alergia de pele, problemas brônquicos, enfim, a rinite alérgica, ela é uma doença extremamente comum, principalmente nas grandes metrópoles. Dolce, é uma grande satisfação ter você aqui com a gente, nesse programa tão importante da Band. E as pessoas querem saber como essa rinite alérgica afeta as pessoas, o que fazer, o que verdadeiramente acontece na prática para que as pessoas sintam essas reações, como você colocou, de congestão nasal, espirros, desconforto facial. Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que a rinite alérgica, ela é uma doença que é genética. Geralmente, quando os pai e mãe são alérgicos, os filhos têm 50% de probabilidade de ter a rinite alérgica. Então, ela não é uma doença que é transmitida pelo vento, transmitida por algum tipo de bichinho, não. Isso a gente traz como característica genética, da mesma maneira que a gente nasce com característica de ter olho azul, de ter o cabelo mais escuro, mais claro, loiro, moreno, a gente nasce com as características de ter ou não ter alergia. E a alergia nasal, que é a rinite alérgica, ela, na grande maioria das vezes, é desencadeada pelo contato da pessoa que é alérgica com algum fator ambiental. Então, pode ser a poeira doméstica, pode ser o pelo de animal, pode ser pólen de plantas. Na grande maioria das vezes, isso acontece em ambientes que não são limpos adequadamente, que não são tratados de uma forma correta. Então, se a pessoa sabe que tem alergia, o seu quarto, a sua casa, tem que ter cuidados especiais. Mas acho que é importante salientar que a alergia, a rinite alérgica, ela tem fases na vida. Então, você não vai ter todos os sintomas da rinite a vida inteira. Isso acontece, vamos dar um exemplo, na primeira infância, é muito comum as crianças na faixa aí de 5, 6, 7 aninhos ter isso. Depois, na puberdade, aí na faixa dos 13 anos, adolescência, e
principalmente em fases de estresse. Então, fase de pré-vestibular, por exemplo, a pessoa tende a piorar da rinite alérgica. Então, é importante a gente salientar isso, porque às vezes a pessoa fala, mas doutor, eu vou ter isto que eu estou tendo agora o resto da minha vida? Não. Existem fases da vida da pessoa que ela vai passar super bem, mesmo sem precisar de tratamento clínico. Eu acho importante salientar isso para que as pessoas se preparem para, durante o período que não estiverem bem, procurar fazer um tratamento clínico. E existem 3 coisas para tratar a rinite. A primeira é o tratamento ambiental, como eu disse. Precisamos fazer o quê? Na criança alérgica ou no adolescente alérgico. O quarto não pode ter carpete, não pode ter tapete, não pode ter cortina, não pode ter bicho de pelúcia, não pode ter animal de estimação em casa. Eu sei que isso é difícil, mas é importante passar essa orientação. Mas eu tenho um gatinho, um cão, um gato em casa, e o que eu faço? Bom, a primeira coisa é não deixar esse cão, esse gato na sua cama, no seu quarto, de preferência não em cima do sofá onde você senta. Esses cuidados ambientais são muito importantes. A segunda coisa é tratamento clínico, com remédio. A gente vai dar alguns tipos de medicamento, tanto tópicos quanto por via oral. E a terceira é o tratamento com vacinas, que a gente geralmente prefere fazer quando a criança já tem um pouquinho mais de idade, depois dos seus 5, 6, 7 aninhos. Na primeira infância não é realmente uma boa ideia fazer tratamento com vacinas. Ô doutor, de repente alguém está assistindo e fala, quando a minha rinite ataca, eu já pego ali, tomo o meu antialérgico, pego o meu spray nasal, coloco, mas o uso prolongado desses medicamentos pode causar algum tipo de problema? Não, é muito boa a sua pergunta. O tratamento da rinite alérgica com os corticoides nasais, esses sprays que a gente usa, devem ser usados por tempo prolongado. Não tem problemas de viciar, como as pessoas se preocupam, efeitos colaterais, desde que sejam orientados por médicos. Alguns medicamentos não podem ser usados por tempo prolongado, mas a maioria daqueles que são selecionados pelos otorrinos, pelos pediatras, para tratar a rinite alérgica, podem sim ser usados por tempo prolongado, inclusive os antialérgicos que não tenham cortisona, que não tenham corticoide, também podem ser usados por um tempo prolongado. E, aliás, o segredo do bom tratamento é justamente fazer toda a profilaxia e procurar orientar o paciente durante o período de outono e inverno, que são os períodos mais críticos. O paciente tem que ser tratado até preventivamente para não ter crise, não é verdade? Existem também vacinas, né, doutor, para alergia. Nesse caso é indicado também, existem alguns casos específicos, enfim, quando se pode usar vacina para alergia? Muito bom. O primeiro passo para você usar a vacina é fazer os testes para identificar que tipo de alergia você tem. Existem testes feitos no braço, na pele, existem os testes feitos no sangue. As duas formas são boas, as duas formas são corretas. E uma vez identificado, por exemplo, eu fiz o teste, eu tenho alergia a pelo de gato ou pelo de cachorro, existe vacina específica para isso. Eu fiz o teste e eu vi que eu tenho alergia à poeira doméstica, que está relacionada com também restos de pelos de animais, etc. E eu vou fazer uma vacina específica para poeira doméstica. Existe teste para ver se você tem alergia, por exemplo, ao pólen de algumas flores. Isso é mais comum na América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá. Aqui no Brasil é menos, mas também. Então, o que é importante é, ao fazer uma vacina, que ela seja feita especificamente para aquilo que você tem alergia. Eu vou te dar mais um exemplo. Existem testes para alergia alimentar. Então, eu faço o teste para que você tenha alergia à banana,
alergia ao tomate, ao leite ou alguma outra. E nesses casos, a melhor conduta não é fazer vacina, é tirar o alimento que foi detectado que você tem alergia. Mas a gente sempre preconiza que o tratamento com a imunoterapia, que são as vacinas, seja feito corretamente e por tempo correto. A vacina não é um resultado imediato. Você não toma a vacina por um mês e você já está resolvido o problema. Não. Normalmente o tratamento com vacina demora anos. 1, 2, 3 anos que tem que ser feito. Doutor, só para a gente encerrar, muita gente acha que a rinite é apenas um incômodo, né? E às vezes subestima essa doença. É um erro subestimar a rinite? É um erro muito importante. Eu gostei demais dessa sua pergunta pelo seguinte: existem crianças que vão mal na escola, inclusive por conta de uma rinite não tratada. A criança que não trata a sua rinite, ela tem uma congestão nasal crônica, então ela dorme mal, ela, durante o dia, ela não presta atenção, principalmente na escola, porque ela dormiu mal e ela fica sonolenta na escola, ela fica o tempo todo esfregando o nariz, espirrando, congestionada de tal maneira que ela não consegue respirar bem. Então, a rinite alérgica não tratada, ela, para a criança, é um problema importante no aprendizado, na escola, e para o adulto é importante porque ela causa absenteísmo. As pessoas que não tratam da sua rinite alérgica têm consequências. Se eu não trato o nariz entupido o tempo todo, eu vou desenvolver uma sinusite. A sinusite já não é mais alergia, é uma infecção. Muitas vezes precisa de antibiótico. Então, é sim muito importante que a gente trate a alergia, a rinite alérgica, seja na criança, seja no adulto, porque isso é um problema de saúde pública, sim. Dulce, eu gostaria de saber se o SUS oferece esse tratamento com os testes, com as vacinas. As pessoas precisam saber se têm acesso a esse tratamento atual para a rinite alérgica. Sim. O SUS, principalmente os testes cutâneos, que são os testes feitos no braço, como a gente chama de prick test, faz o teste no bracinho da criança, etc. Isso é feito na grande maioria das vezes pelo alergista ou pelo otorrinolaringologista. Os convênios também, a saúde suplementar também tem a obrigação de dar esse tipo de atendimento, esse tipo de testes que você me perguntou. Sim, é necessário que seja feito, e existe isso na saúde suplementar e no SUS também. Doutor José Eduardo Dolti, que atualmente é atual diretor científico da Associação Médica do Brasil, brasileira. Muito obrigado pela sua participação importantíssima, rica em detalhes, e tenho certeza que um grande serviço à nossa sociedade. Obrigado pela sua participação aqui no programa, viu, doutor? Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês e sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Dulce, queremos que você volte em outra oportunidade, amigo. Seja bem-vindo aqui a Natal também. Com certeza, espero estar presente, inclusive presencialmente em alguma oportunidade. Obrigado, maravilha, será bem-vindo sempre, doutor. Muito obrigado pela sua participação. Quarta-feira a gente está junto novamente, né? Quarta-feira. E para você de casa, eu tenho algo importante para dizer para você, que é a sua saúde. Se tem algo que não dá para a gente negar, é que a vida é feita de escolhas. E a melhor delas, pessoal, é viver. Chegou Viver Saúde. Viver Saúde é o seu novo plano de saúde. Tem uma excelente rede credenciada, com planos personalizados, descomplicados, fáceis, ágeis e, cabe no bolso. E o melhor, Viver Saúde é daqui. É feito por gente daqui, proximidade, a gente está perto de você. Então vem viver melhor agora mesmo. Ligue 3114 1100. 3114 1100. Chegou o seu novo plano de saúde.